Olá, turmas! Eu sou a professora Marta Justino e vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Hoje nós vamos fazer uma revisão, uma revisãozinha do que a gente já aprendeu, tanto vocês em aula online, quanto nossas aulas aqui no Escola em Casa. Então, o tema da nossa aula de hoje é simulado e gabarito. Então, hoje a gente vai responder algumas perguntas, Eu trouxe para vocês 10 perguntas para a gente estudar e a gente aprender, porque vocês vão fazer uma prova. Vocês vão fazer uma prova chamada ADEP. Então, vocês vão treinar um pouquinho hoje aqui comigo, algumas perguntas para ficar legal para fazer a prova amanhã. Antes, nós vamos fazer a correção do desafio, da nossa aula anterior. Na nossa aula anterior, a gente trabalhou sobre linguagem verbal e linguagem não verbal, e também as duas, Linguagem verbal, que é aquela que tem escrita. Linguagem não verbal é aquela que traz apenas imagens, como, por exemplo, a mocinha fazendo silêncio, Significa silêncio, Quando a gente faz assim, sem falar nada, A gente está dizendo não, ou balançando a cabeça para um lado e para o outro, para cima e para baixo, Que às vezes a gente faz isso dizendo que quer algo. Então, eu pedi para que vocês descobrissem o que significa esses emojis que a gente usa frequentemente nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. Então, eu tenho ali a primeira carinha. E aí, vocês conseguiram descobrir o que significa aquela primeira carinha? É fácil, Essa primeira carinha ali é a carinha triste, é a carinha da tristeza. Então, quando a gente está triste, que a gente não quer dizer que estamos tristes, a gente pode mandar essa carinha. A segunda carinha ali, bem fácil, é a carinha do alegre. Estamos alegres, Ficamos felizes, então mandamos aquela carinha. E aquela carinha ali com os olhinhos, com os 2 corações. E essa carinha significa apaixonado. Quando eu gosto muito de alguma coisa, alguém me dá uma notícia muito boa e eu gostei muito, então, eu geralmente respondo com essa carinha também, porque eu gostei, porque eu amei aquela notícia. E essa próxima carinha? Essa carinha ali, com o olho, parece que está chorando, tá assim. Já sei, é a carinha do cansado. Quando eu estou muito cansada, não quero conversar, então eu coloco essa carinha aí, porque não estou afim de conversa. E essa carinha aí, abrindo a boca, bocejando. Isso mesmo, é a carinha do sono. E essa outra carinha, nossa, que carinha será essa? Será que é de espanto? Será? Não. É a do medo. Então, quando a gente está com medo de alguma coisa, a gente já coloca esse emoji aí, para dizer que a gente está com medo. Então, essa foi a correção do desafio da nossa aula anterior, para vocês descobrirem o significado dos emojis que a gente usa muito no WhatsApp, que é uma linguagem não verbal, porque a gente coloca as carinhas e a gente não precisa falar nada, a gente já sabe o que significa, ok? Então, nós vamos agora para o nosso simulado. Vocês vão fazer uma provinha amanhã, e aí nessa provinha vai ter algumas questões de vários conteúdos. Então, vocês precisam ter bastante atenção, ler com calma, não precisa ter pressa. Tem que ter muita calma mesmo, pensar, Ler o enunciado da questão para ver direitinho o que é que está sendo solicitado. Então, na nossa primeira pergunta, diz o seguinte, é a questão número 1. Observe a imagem abaixo. Então, observe aí, que a gente está vendo aí 3 bananas, Uma parte de uma palma de banana. E diz o seguinte, marque um X na opção com o nome da figura abaixo. Então, a gente tem 4 opções. 4 opções. Temos a letra A, batata. A letra B, banana. A letra C, biscoito. A letra D, beterraba.
Então, a gente vai ter que marcar a alternativa correta, tá certo? Aqui, quando a gente marcar, se a gente de repente se enganar, a gente pode até rasurar e marcar a resposta correta. Mas no gabarito, que é lá no finalzinho que eu vou mostrar para vocês, não pode errar, tá certo? Então, ó, a resposta correta é a letra B, banana, certo? Tá ali escrito direitinho, banana. Vamos para a segunda pergunta. Questão número 2. E aí a gente tem um texto. Leia o texto abaixo. O que é importante? É importante que vocês leiam o texto com calma e identifiquem que tipo de texto vocês estão lendo. Então, acompanhe a leitura. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então... Oh, que escuridão! Vinícius de Moraes. E aí a gente precisa entender que tipo de texto é esse, não é? Então eu já sei que pela leitura que a gente faz, esse tipo de texto aí é um poema e é um poema de Vinícius de Moraes. Então, depois que você lê o texto com bastante calma, prestou bastante atenção, aí você vai responder a pergunta. De acordo com o texto, as borboletas azuis gostam muito de... Aí vamos ver as alternativas. Brincar, cantar, escuridão e luz. Ai, eu esqueci, eu não sei. Volta para o texto para a gente ver. E aí no texto, lá naquele primeiro, segundo, no terceiro ali, na terceira estrofe tem: borboletas azuis gostam muito de luz. Então eu vou lá para a minha pergunta e vou marcar que as borboletas azuis gostam de luz. Próxima questão, questão número 3. Leia o texto abaixo. Rosana, hoje a Ana Célia do 2º ano A acordou com muita febre. Não deu para ir à aula. Por favor, justifique a falta dela. Obrigada, Mariana. E aí, que tipo de texto é esse que eu acabei de ler? Né? A gente estudou alguns gêneros textuais, então que gênero é esse? Que tipo de texto é esse? A gente consegue identificar pelas características. A gente está vendo que é um texto curto, né? Que ele está dando ali, falando de algo bem simples, bem rápido. Eu estou vendo ali que tem assim, Rosana, né? Rosana, que é o destinatário. E lá no final eu tenho o remetente, quem escreveu. E aí, analisando direitinho, eu já sei que se trata de um bilhete. E aí vem a pergunta. O texto foi escrito para apresentar uma história, contar uma piada, dar um recado ou ensinar uma história. Para que serve um bilhete? Um bilhete serve para dar um recado. Então, a gente marca lá a alternativa correta. Questão número 4. Olha, eu tenho aqui bolo cremoso de leite. Vamos ler esse texto. Ingredientes: 1 litro de leite, 2 copos de 200 ml de farinha de trigo, 2 copos de açúcar, 2 ovos, 3 colheres de manteiga ou margarina, 100 gramas de queijo ralado. Modo de preparo: bater todos os ingredientes no liquidificador, colocar em uma forma untada, levar ao forno médio pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos ou até dourar. Então, a gente já sabe que tipo de texto é esse, não é? Que gênero é esse, né? Pelas características desse gênero, que tem ali ingredientes e modo de preparo, a gente já sabe que trata-se de uma receita culinária. Então, a gente agora vai responder a questão. Esse texto serve para que serve uma receita culinária? Né? A receita culinária, ela serve para contar uma história? Será que é para isso? Está contando lá uma história? Convidar para um lanche? Será que é para convidar? Anunciar um evento? Ou ensinar uma receita? Isso mesmo, a resposta é a letra D. Ensinar uma receita. É para isso que serve as receitas. Questão número 5. Leia o texto
abaixo. A gente tem aqui um texto, né, que está em quadrinhos. Juninho, Juninho, sua mãe mandou te avisar que se você chegar com a roupa suja de novo, hoje vai ter splash, splash. Nossa, que texto é esse? Né? O que está acontecendo aí nessa imagem? A gente também tem que ler, ver o que está acontecendo aí. A gente tem que observar também o rosto, né? Como é que está o rosto das crianças, as impressões faciais, como é que estão. E esse splash, né? O que é que significa? Lembra que a gente viu na nossa aula de HQ, a gente estudou sobre onomatopeias, que é justamente esse barulhinho que está aparecendo ali. Vamos para a questão. No último quadrinho, que é o que tem lá o splash, a expressão splash, splash indica, letra A, o barulho ao pisar na lama, o grito do personagem, o barulho de alguém que está andando, ou letra D, que o personagem está com pressa. Então, quando a gente viu na onomatopeia, no HQ, na nossa aula, a gente viu que aquele barulhinho lá significa o barulho da letra A. O barulho ao pisar na lama. Próxima questão, questão número 6. A tartaruga e a lebre. Nós vamos ler o texto. E mais uma vez, leia o texto com calma, com atenção, para você conseguir entender e depois resolver a questão. Não adianta ler na pressa, tá? Tem que ter bastante calma. Porque vocês vão fazer uma prova, mas vai ter tempo para fazer. Não vai ser nossa carreira, então precisa ler. Tá? Deixa a preguiça de lado, nada de levar a preguiça para a escola para fazer prova. A tartaruga e a lebre. Uma tartaruga e uma lebre discutiam sobre qual era a mais rápida. E então marcaram um dia em um lugar e se separaram. Ora, a lebre, confiando em sua rapidez natural, não se apressou em correr. Deitou-se no caminho e dormiu. Mas a tartaruga, consciente de sua lentidão, não parou de correr. E assim, ultrapassou a lebre que dormia e chegou ao fim, obtendo a vitória. Olha só, que tipo de texto é esse que a gente tem aí? A gente estudou sobre esse gênero, que é fábula. Lembram as características da fábula? São histórias que tem os personagens geralmente são os animais e que eles têm os comportamentos de humanos, como é o caso dessa historinha aqui, dessa fábula, a tartaruga e a lebre. Então agora a gente vai para a pergunta. Na fábula acima, a tartaruga demonstrou ser. Nessa fábula que a gente leu, a tartaruga demonstrou que ela era desconfiada. Ela demonstrou ser que era feroz, que era esperta ou que era malvada. Olha só, o que é que a tartaruga, tá? Não foi a lebre. A lebre se mostrou sim ser esperta. Ela queria ser esperta, mas ela não foi. Então, a tartaruga, ela se mostrou ser esperta, que ela era, tá certo? A lebre não. A lebre, ela queria era enganar. Ela achava, ela pensava que era esperta, mas ela não era. Leia o texto abaixo para responder as questões a seguir. Olha só, a gente tem aqui um texto e depois a gente tem 3 perguntas para a gente responder sobre esse texto. Então, lê com calma. Então, preste atenção na leitura do texto. A carroça. Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me para dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer. Após algum tempo, ele se deteve numa clareira e depois de um pequeno silêncio me perguntou: além do canto dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi: estou ouvindo o barulho de uma carroça. Isso mesmo, disse meu pai, e é uma carroça vazia. Perguntei a ele: como pode saber que a carroça está vazia, se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai, é muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que ela faz.
tornei-me adulto e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando, tratando o próximo com grosseria, interrompendo a conversa de todo mundo e querendo demonstrar ser o dono da razão, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo: quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Olha só que texto interessante. Esse texto trouxe um ensinamento que ficou para a vida toda daquele menino, né? Bem interessante esse texto, que é uma história. E aí a gente tem a pergunta: o que é esse texto? Esse texto é um conto? É uma fábula? É uma lenda? Ou é uma notícia? Pelas características do texto, a gente pode dizer que é um conto? Será que é um conto? Uma fábula? Uma fábula a gente sabe que é uma história que os personagens são animais. Então, no nosso texto não tem, não é? Uma lenda, não, porque uma lenda são com personagens mitológicos. Uma notícia também não. Então, eu acredito que seja um conto, então a gente vai marcar um conto. É a nossa resposta. A próxima pergunta ainda relacionada ao nosso texto. Nesse texto, compreende-se que o filho, letra A, andou em uma carroça vazia, aprendeu um ensinamento do seu pai, recebeu um castigo do seu pai ou revelou ser desobediente. Então, o texto traz para a gente o quê? Que ele andou em uma carroça vazia, que ele aprendeu um ensinamento, que ele recebeu o castigo ou que ele revelou ser desobediente. Então, quando a gente lê o texto com muita calma, a gente pode perceber que ele aprendeu alguma coisa que até ele, quando ficou adulto, ele lembrava do ensinamento do pai. Então, ele aprendeu o ensinamento. Questão número 9. De acordo com o texto, o pai convidou o filho para dar um passeio. Onde foi o passeio? Na cidade? Na fazenda? Na praia ou no bosque? Onde será que foi esse passeio? Você lembra onde foi? Se você não lembra onde foi, você retorna no texto, lê novamente o texto e aí você vai descobrir a resposta. Então, a resposta dessa questão é letra D, no bosque, tá certo? Então, na hora da prova, você esqueceu, aí volta para o texto. Não custa nada voltar para o texto para reler o texto novamente, para ver onde é que está essa resposta. E a nossa pergunta número 10, nossa última pergunta, é o seguinte: leia o texto. Elefante. O elefante é o maior mamífero terrestre do mundo. É também um dos que vivem mais tempo, de 100 a 120 anos. Além do seu tamanho, outra característica que chama a atenção do elefante é a sua tromba. As pessoas costumam pensar que o elefante bebe água pela tromba, mas isso não é verdade. É o nariz do elefante e funciona como uma espécie de canudo. Ele puxa a água e esguicha-se dentro da boca para beber ou nas costas para refrescar. E aí, depois que a gente lê o texto, se não entendeu, relê novamente, até conseguir entender. Esse texto serve para quê? Esse texto traz uma conscientização, está dizendo alguma coisa, avisando para nos conscientizar de algo. Esse texto serve para a gente se divertir? Para divulgar algo? Ou para informar? O que é que vocês acham? A resposta, letra D, serve para nos informar. Então, a gente respondeu a nossa prova. Quando a gente termina de responder a nossa prova, a gente vai preencher o gabarito. Esse é um gabarito, ó. A gente vai colocar o nome lá em cima, a escola, o nome da professora. A gente vai colocar a data, tá certo? E depois disso, a gente vai olhar nossas questões e vai responder nessa partezinha aí de 1 a 10. E aí, vocês têm que observar que não deve esquecer de assinar o nome, colocar a data no cartão. Não deve, deve marcar apenas uma resposta, não pode marcar mais de uma resposta. Pintar a alternativa corretamente. E se houver mais de uma alternativa pintada, vai ser anulada a sua questão. Então, preste atenção agora aqui, ó. Eu tenho aqui o gabarito. Olha como é que ele vai ficar. Você vai olhar as suas respostas e vai pintar, ó, a bolinha por bolinha. Estão vendo? Ó, pinta bem direitinho. Aí, a gente pintou tudinho. Quando chegou na última questão, eita, pintei errado.
vai ter que ficar errado, porque não tem como, tá? Se fizer de caneta, não vai ter como. Então, ó, se tiver duas, vai ser anulada a questão, tá certo? E aí eu vou deixar mais um desafio para vocês, para a gente ver na nossa próxima aula. Ó, estão vendo essa cena? Eu quero que vocês escrevam uma frase sobre essa cena. É uma das questões também que vai cair na prova de vocês, tá certo? Então, vocês escrevem uma frase contando o que é que vocês estão vendo, tá certo? E manda lá para a tua professora, ok? E por hoje é só. Obrigada a todos e até a nossa próxima aula.